É importante a gente relembrar, né, essa data histórica, porque muitas vezes, pelos donos do poder, por teóricos orgânicos da direita, são datas que são esquecidas ou deturpadas, né? Muitas vezes a gente escuta falar o nome intentona comunista, né? Pejorativamente definido como intentona comunista. Então, por isso a gente traz aqui hoje a historiadora Anitta para poder falar um pouco sobre esse tema. E após essa palestra, a gente vai estar dando início, então, ao lançamento do livro propriamente dito. O livro tem lá fora para vender pela livraria dos livros. Depois também de encerrado o evento, vai ter mais algum espaço para fazer autógrafos e perguntas também para a professora. Então, acho que deixar aberto para a professora falar agora. Vamos primeiro então dar início à palestra sobre a atualidade da Aliança Nacional Libertadora. Bom, boa noite, eu vou votar, né? Quase 7 horas da noite, aqui está claro de dia, né? Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo aqui aos organizadores, né, desse evento, né? Em particular a associação, né? Associação dos Carlos Prestes, né? E cultural, né? Associação Cultural dos Carlos Prestes. Quero agradecer aos seus organizadores a realização desse evento, essa oportunidade de encontrar aqui com a comunidade de Florianópolis, em particular aqui na universidade, né, com estudantes, professores, mas de uma maneira geral com todos aqueles que tiveram interesse de comparecer. Muito obrigado, assim, pelo comparecimento de vocês aqui. Bom, hoje temos, né, assim, programado dois momentos, digamos assim. Um é o lançamento desse livro, que está aqui exposto na mesa, né, e que ao mesmo tempo está apresentado aí para quem quiser adquirir, né, também eu posso autografar para quem assim quiser, né, que eu vou dizer algumas palavras sobre esse livro, né, e ao mesmo tempo, né, falar também um pouco sobre os acontecimentos de 1935, que estão completando 80 anos, né, 80 anos da Aliança Nacional Libertadora, do movimento antifascista no Brasil e dos levantes antifascistas de novembro de 1935. Sobre o livro, né, algumas palavras. Esse livro é uma biografia política de Luiz Carlos Prestes. Os aspectos pessoais da vida dele só foram abordados nesse livro na medida necessária para contextualizar sua atuação política durante 70 anos da história do Brasil do século passado, do século XX. Prestes viveu 92 anos e desses 92, 70 foram de intensa atuação política, tanto no Brasil como no exterior. Então, uma vida efetivamente assim, com muitos momentos importantes, né? Então, eu, como historiadora que sou, para pesquisar, né, toda essa atuação e poder escrever a respeito, eu tive que fazer isso por partes. Não dava para abordar de uma vez, né, 70 anos de história. Então foi necessário por partes. Eu comecei pelo estudo da coluna Prestes, foi a minha tese de doutorado, e depois se transformou em livro, publicado pela editora Quase Terra, né, intitulado A Coluna Prestes, que saiu ainda em 1990. E depois disso eu fui pesquisando e escrevendo e publicando mais de 10 livros já publicados, né, sobre diferentes momentos, não só da atuação política, né, de Luiz Carlos Prestes, como da história do PCB, Partido Comunista Brasileiro, porque a partir dos anos 30, a vida e a atuação política de Prestes está profundamente entrelaçada com a história do PCB, então não era possível escrever sobre um tema sem estudar o outro, são temas correlatos e entrelaçados. E, ao mesmo tempo, estudo da realidade da história do Brasil do século XX e de muitos aspectos também da situação internacional. O Prestes atuou também no exterior do país. Então, esse trabalho foi feito, como eu ia dizendo, por partes, por períodos, e fui publicando diversos livros até chegar, nesses últimos anos, a poder reunir todo esse material, resultado de pesquisas em arquivos no Brasil e no exterior, inclusive na
na Rússia, né? Há 3 anos atrás eu fui a Moscou para pesquisar nos arquivos da Internacional Comunista, porque o PCB fazia parte, né, dessa entidade internacional comunista, e o próprio Prestes teve atuação direta na internacional, junto à Internacional Comunista. Então é necessário ter acesso a essa documentação. Então é um trabalho baseado em documentos, né? E, como eu ia dizendo, nesses últimos anos eu reuni toda essa documentação para poder fazer a biografia, mas mesmo assim ainda havia lacunas a serem preenchidas. Então foi necessário ainda aprofundar alguns aspectos da pesquisa e pesquisar alguns períodos da própria atuação política do Prestes que eu ainda não tinha trabalhado. Então, isso me tomaram assim, mais de 30 anos, né, de atuação, de estudo, de pesquisa, para afinal chegar à publicação agora pela editora Boitempo desse livro, né? A minha preocupação principal foi deixar um trabalho sério, comprometido com a evidência, conforme a orientação, né, do grande historiador marxista inglês, do Eric Hobsbawm, que dizia que o historiador deve ter um compromisso com a evidência, ou seja, com a verdade. Então, eu tive essa preocupação, né? Vocês não encontrarão nada nesse livro, nenhuma afirmação que não esteja baseada em documentos. Não é um livro de memória, nem de reminiscência, nem literatura. É um livro, né, de história política, feito por uma historiadora e que realmente teve essa preocupação de se manter fiel a esse compromisso com a evidência. É claro, não existe nada perfeito, né, nada definitivo, de maneira nenhuma eu vou dizer que essa obra é uma obra definitiva, nem na história, nem na historiografia não existe nada definitivo, podem surgir novos documentos, podem surgir novas interpretações, mas foi possível, né, a fazer, dentro das minhas possibilidades, né, procurando deixar para gerações, tanto atuais como futuras, né, uma biografia do Prestes, né, que desmistifique uma série de calúnias, de inverdades, né, que estão muito difundidas. Quer dizer, a própria atuação política do Prestes, o fato de ele ter, em 1930, rompido com as classes dominantes, não ter aceito o papel, né, de liderança a serviço dos interesses das oligarquias dissidentes que fizeram a Revolução de 30, essa postura dele levou a que as classes dominantes no Brasil e os intelectuais a seu serviço, né, e a mídia a seu serviço, procurassem sempre ou silenciar ou caluniar a figura de Luiz Carlos Prestes. Em 30, o Prestes tomou uma decisão muito importante na vida dele e na história do Brasil. Ele rompeu qualquer compromisso com as classes dominantes e se colocou ao lado dos trabalhadores, dos explorados, dos oprimidos, e o restante da vida dele, né, desde 30 até 90, quando ele veio a falecer, foi sempre, né, fiel a esse compromisso, né, com os debaixos, ou seja, com os trabalhadores. Então, essa postura dele acarretou o ódio das classes dominantes, né, e o esforço das classes dominantes para apagar da história do Brasil a atuação de Prestes, para caluniá-lo, deturpá-lo e contar uma história extremamente duvidosa, mentirosa, enfim, construir uma história oficial a respeito do Prestes também e dos comunistas brasileiros, de acordo com os interesses das classes dominantes, dos donos do poder. Então isso é assim, em poucas palavras, né, a respeito desse livro, uma apresentação do livro, né, que eu espero, né, que seja lido, né, pelas novas gerações, principalmente, né, e que sirva de orientação, porque, como eu digo, tanto no início como no final do livro, né, da mesma maneira que Fidel Castro e os revolucionários cubanos, né, no processo de luta na Revolução Cubana, né, deram muita importância e resgataram o legado do grande revolucionário e intelectual cubano José Martí. Nós, os revolucionários brasileiros, as novas gerações, né, não poderemos fazer avançar o processo revolucionário brasileiro sem resgatar e manter vivo o legado de Luiz Carlos Prestes. Então, eu acho que esse legado deve ser resgatado e eu procurei, dentro das minhas possibilidades, né, fazer isso através desse livro, através desse trabalho. Bom,
Passando então para o segundo momento aqui do nosso encontro de hoje, né, falar um pouco sobre esses acontecimentos de 1935. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que eu não aceito, repudio, né, a denominação de intentona para os levantes que se deram em novembro de 1935. Essa denominação é uma denominação pejorativa, que foi criada um ano depois dos acontecimentos pelo governo Vargas, já em pleno avanço, né, rumo ao Estado Novo, com o objetivo de tratar esse movimento, de, enfim, fazê-lo, né, apresentá-lo de uma maneira negativa, de repúdio, né, diante do povo brasileiro. E durante décadas, né, repetiu-se sempre no dia 27 de novembro as manifestações organizadas pelos governos, sempre com a presença do presidente da República lá no Rio de Janeiro, né, para isso lembrar a memória dos que tombaram vítimas dos comunismos, etc. Principalmente as pessoas aqui de mais idade devem lembrar desses acontecimentos. Atualmente, isso não é feito com grande publicidade, mas ainda continua sendo feito pelo Exército. Eu soube que esse ano mesmo houve, né, evento na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, restrito ao Exército só, mas também, e que novamente se repetem calúnias incríveis, que os comunistas mataram os companheiros que dormiam, que é uma mentira, porque no 3º Regimento de Infantaria, onde se diz que houve isso, no Rio de Janeiro, na realidade estava de prontidão, ninguém estava dormindo, houve luta e morreram gente, né, militares de parte a parte. Então essa história que os comunistas mataram os companheiros que dormiam é uma mentira, uma calúnia, né, que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma e que já foi desmentida até por uma pessoa tão pouco comprometida com os comunistas como o coronel Jacques Passarinho, que ainda na década de 80, né, foi obrigado a reconhecer de público que não existiu, né, essa história de matar a gente que estava dormindo, porque estava todo mundo de prontidão na noite, na madrugada de 26 para 27 de novembro de 1935, no Rio de Janeiro, como eu já me referi, houve luta e algumas mortes de um lado e do outro. Então, esse termo de intentona, acho que a gente deve repudiar, né? E às vezes pessoas até de esquerda, sem pensar, reproduzem, repetem sem perceber, né, a carga que essa denominação carrega, né, de anticomunismo, de reacionarismo, né, de, enfim, macular, né, um movimento que foi um movimento de luta, né, um movimento onde houve erros, mas em que as pessoas lutaram com coragem e determinação contra o fascismo. Então eu também gosto sempre de destacar que existem muitas interpretações, os estudantes, os professores de história aqui presentes devem saber disso. Existem versões diferentes, né, mesmo entre os historiadores, mesmo entre os estudantes de história, quem escreve, quem sobre o assunto, né, a respeito do caráter desse movimento, tanto da Aliança Nacional Libertadora, né, que foi criada no início de 1935, como principalmente a respeito dos levantes de novembro, ocorridos na cidade de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Né? Então, quem não fala em intentona fala frequentemente em levantes comunistas ou que os levantes teriam sido apenas tenentistas, né? Eu acho que todas essas denominações não correspondem à realidade e que o mais correto é caracterizar esses movimentos pelo que eles realmente foram. Quer dizer, foram movimentos de luta contra a ameaça fascista, que era crescente no mundo. Nós estamos em plena década de 1930, né, quando o fascismo avançava na Europa. Hitler tinha subido ao poder em 1933, né, como é sabido, Mussolini já tinha subido antes, né, havia fascismo na Espanha, vai haver fascismo aí no final dessa década, em Portugal, em vários países da Europa. E no Brasil, o integralismo, né, que era um filhote do fascismo. Então, desde o final de 1932, tinha sido criada a Ação Integralista Brasileira, pelo Plínio Salgado, né, que era um movimento de caráter fascista existente aqui no Brasil. Então, o movimento da Aliança Nacional Libertadora e dos levantes de novembro teve esse caráter antifascista. Quando se fala em levantes comunistas, eu acho que se acaba atribuindo, né, algo que pode levar a uma interpretação errada, ou seja, atribui-se a ideia de que se
pretendia, o que a direita sempre diz no Brasil, que se pretendia implantar o comunismo no Brasil. Isso não é verdade. Embora os comunistas tivessem um papel destacado nesse movimento todo, não se pretendia, não só não havia a menor condição, como os comunistas não pretendiam implantar nem socialismo nem comunismo no Brasil. Quer dizer, as bandeiras do movimento eram antifascismo, anti-integralismo, contra o imperialismo e contra o latifúndio. Quer dizer, bandeiras que não tinham nada de socialista, nem muito menos comunista. Também discordo de autores que caracterizam esse movimento como tenentista, porque o tenentismo, que tinha sido um movimento importante na década de 20, de caráter liberal, burguês, já tinha sido enterrado, superado, né, a partir da chamada Revolução de 30. E alguns remanescentes do tenentismo que existiam já na década de 30, ou tinham aderido inteiramente ao governo de Getúlio Vargas, não tinham mais nada a ver com o tenentismo dos anos 20, alguns, como Juarez Hurtado, eram até ministros do governo Vargas, quer dizer, tinham abandonado aquelas ideias liberais do tenentismo dos anos 20 e tinham se tornado partidários de políticas de Estado autoritário, centralizador, enfim, que vai desaguar no Estado Novo em 37. E outros tenentes, né, uma parte considerável, principalmente dos setores mais jovens, seguiam Luiz Carlos Prestes e suas ideias, que já eram as ideias do Partido Comunista, e que se prognosticava uma revolução agrária e anti-imperialista, né, e se lutava contra o fascismo e o integralismo. Então não existia mais, na minha opinião, fruto das pesquisas que eu realizei, né, inclusive eu estou doando hoje aqui para a biblioteca 3 livros, 2 meus e outro de um professor que estudou a Aliança Nacional Libertadora na cidade de Petrópolis, né? E nesses livros, um deles, por exemplo, eu trato justamente desse caráter do tenentismo no pós-30. Então não me parece correto e justo, como alguns historiadores chegam a postular, dizer que os acontecimentos de 1935 foram uma continuação do tenentismo, que é uma das teses que existe na historiografia. Então, eu defendo a ideia de que esse movimento foram antifascistas, principalmente, tiveram esse caráter de luta pela democracia, de luta contra o integralismo, de luta contra o fascismo, articulado com a luta contra o latifúndio, ou seja, pela reforma agrária, que não é uma luta pelo socialismo, né? A reforma agrária é uma medida de uma revolução burguesa, né? E também contra a dominação imperialista no Brasil. Bandeiras democráticas, nacionalistas, mas não de caráter comunista, nem socialista, nem também, né, continuação do tenentismo, que já tinha acabado nos anos 30 e que tinha um outro tipo de ideário, um ideário caracteristicamente liberal, em que sua consigna principal era voto secreto, isso nos anos 20. Né? Então, esses são alguns esclarecimentos antes de a gente entrar propriamente no assunto, embora, evidentemente, de forma resumida. Eu tenho um livro publicado, resultado da pesquisa que eu fiz sobre esses acontecimentos, né, dos anos 33, 34, 35, publicado na sua segunda edição pela editora Brasiliense, pela editora Brasiliense, intitulado Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora. Esse livro, quando se pede nas livrarias, pode ser encomendado. Né? A questão da Aliança Nacional Libertadora, ela foi lançada de público no dia 30 de março de 1935, num grande ato público, né, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, capital da República, então capital da República. Né? Eu, antes, já uns meses antes, já vinha sendo, como eu vou falar um pouco mais adiante, né, articulada a criação dessa entidade. Surgia uma ampla frente, uma grande frente ampla, né, uma grande frente ampla, parece assim melhor, no Brasil, como nunca houve outra, nem antes nem depois, uma frente única, né, de diversos setores, né, representativos da sociedade brasileira, mobilizados em torno daqueles 4 objetivos que eu já falei aqui: antifascismo, anti-integralismo, pela reforma agrária e contra o imperialismo. Essa era a plataforma, o programa
dessa entidade lançada a público no dia 30 de março de 35. Né? É a ocasião também, né, em que Luiz Carlos Prestes, que estava no exílio, estava voltando para o Brasil, mas ainda não tinha chegado ao Brasil, lançado e aclamado nessa reunião o presidente de honra da entidade. Para falar um pouco sobre a Aliança Nacional Libertadora, me parece indispensável citar alguns elementos, né, do que a gente pode dizer os antecedentes. Por que foi criada essa entidade assim, com grande entusiasmo e abrangendo um espectro muito amplo de forças sociais e políticas no Brasil? Há que levar em conta, né, a crise do liberalismo, tanto econômico como político, no cenário internacional, né, cujos reflexos se faziam sentir com muita força aqui no Brasil. E frutos dessa crise, consequências dessa crise mundial, né, na época, a famosa crise, né, de 1929, 30, todo mundo ouviu falar, temos o ascenso do fascismo na Europa, né, e a subida de Hitler ao poder na Alemanha. Foi um momento muito importante. E também, logo depois da subida de Hitler ao poder, né, em fevereiro daquele ano, de 33, né, há uma grande provocação organizada pelos nazistas na Alemanha, que é o incêndio do parlamento alemão, o chamado Reichstag. Né? Incêndio esse que é feito pelos próprios nazistas, eles encontram, né, um cidadão meio débil mental para cumprir essa função, depois isso é desmascarado, e jogar a culpa nos comunistas. E naquele momento se encontrava em Berlim um dos grandes dirigentes do movimento comunista internacional, ou seja, da Internacional Comunista, que era aquela entidade que tinha sido criada por Lenin ainda em 1919 e agrupava todos os partidos comunistas no mundo, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido criado em 1922. E esse dirigente, o nome dele era Jorge Dimitrov, era um búlgaro, uma das figuras de maior destaque do movimento comunista internacional. Ele se encontrava em Berlim, ele é preso, junto com outros companheiros da Alemanha, inclusive, né, e acusado de ter incendiado o parlamento alemão. Isso é uma grande provocação, porque com isso se desencadeia uma repressão violenta, né, dos nazistas, do governo de Hitler, né, contra todas as forças democráticas, não só contra os comunistas, como contra os social-democratas, enfim, contra todas as forças. Então, uma justificativa para a repressão. E o processo que é aberto na cidade de Leipzig contra o Jorge Dimitrov tem uma repercussão mundial enorme, porque ele vai de acusado se transformar em acusador. Ele vai desempenhar um papel muito importante nesse processo, que transcorre durante todo aquele ano de 33, com grande repercussão. Surge uma grande campanha internacional, né, pela libertação de Jorge Dimitrov e dos seus companheiros, né, que empolga a opinião pública mundial, né, na luta contra o fascismo, porque ele realmente desafia, né, os líderes do fascismo alemão, do nazifascismo. Né? E, afinal, a repercussão é tão grande no cenário internacional, na Europa, mas também aqui no Brasil, essa campanha pela libertação do Dimitrov tem uma repercussão muito grande, que nos últimos dias de 1933, o governo de Hitler é obrigado a absolver o Jorge Dimitrov, soltá-lo, e ele vai para a União Soviética nesse momento, né, que é a sede, assim, do movimento comunista internacional, com um prestígio muito grande. E esse prestígio dele vai ser muito importante para convencer a Internacional Comunista e todo o movimento comunista internacional de que naquele momento, nós estamos em 34, 35, não havia tarefa mais importante para todas as forças de esquerda, em primeiro lugar para os comunistas, do que lutar contra o fascismo. Então, essa bandeira de luta contra o fascismo, de formar em todos os países frentes populares na luta contra o fascismo, é levantada com muita força pelo Jorge Dimitrov, e isso tem uma repercussão muito grande e vai influir muito na política da Internacional Comunista e de todo o movimento comunista mundial. E no Brasil, esse movimento, como eu ia dizendo, também tem uma repercussão muito grande. Você vê o ano de 33, está se dando o processo lá na Alemanha, mas aqui no Brasil também,
está se dando, né, os distúrbios, as atuações, né, extremamente violentas dos integralistas, os chamados camisas verdes, até imitando, né, os camisas negras, lá das camisas pardas que tinha na Alemanha e na Itália, né, com todo um ritual fascista, bastante parecido com o ritual lá dos nazistas, né, atacavam as greves dos trabalhadores, dos movimentos populares, né, com o beneplácito do governo Vargas e da polícia. Então, os integralistas saíam para as ruas para realizar manifestações e atacar com violência o movimento dos trabalhadores e os movimentos populares. Então, isso está se dando com muita intensidade durante esse ano de 33, provocando grande indignação dos setores democráticos, antifascistas, né? Inclusive os comunistas estavam participando disso, os PTBs na época, né? Que era um partido clandestino, por sinal. Mas, em todo esse processo, acaba surgindo, né, uma entidade que vai se chamar, essa entidade vai se chamar Comitê contra a Guerra Imperialista, a Reação e o Fascismo. De uma maneira mais simples, ficou conhecido como Comitê Antiguerreiro. Essa entidade é criada com a participação dos comunistas, muito por iniciativa dos comunistas, mas com a participação de setores muito amplos da sociedade brasileira, partidos socialistas, setores da intelectualidade progressista, personalidades da vida política, cultural, militares, enfim, é formado esse comitê que começa a ter uma atuação importante, não só na luta pela libertação do Dimitrov, como também na luta contra o integralismo e o fascismo no Brasil. E entramos no ano de 34, caracterizado por um ascenso muito grande do movimento grevista no Brasil e avanço de uma maneira geral desse movimento antifascista, voltado principalmente contra os integralistas que armavam cada vez mais provocações, né, como eu já falei aqui. Então, essa crescente, né, agressividade dos integralistas contra o movimento popular era algo que provocava uma indignação muito grande de setores muito diversificados da vida política nacional, né? E a partir de uma iniciativa desse comitê guerreiro, anti-guerreiro, né, em 1º de agosto de 1934, se realiza o chamado Primeiro Congresso Nacional contra a Guerra Imperialista, a Reação e o Fascismo. Também no Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital da República na época, né, nesse Teatro João Caetano, que era onde se realizavam essas grandes manifestações. Então foi um ato muito importante esse congresso, com participação de 10 mil pessoas, com grande entusiasmo, né, com grande disposição de lutar contra a guerra, contra o fascismo, contra a reação. E quando esse congresso já terminava, as pessoas estavam saindo pacificamente, a polícia ataca com grande violência, com também a participação dos integralistas, e o resultado são 4 mortos e uma grande quantidade de feridos. Em resposta, ou seja, o ambiente era cada vez de maior agitação. Em resposta, 40 mil trabalhadores entram em greve em diferentes pontos e estados do Brasil. E é criada uma nova entidade chamada Comissão Jurídica Popular de Inquérito, formada por advogados progressistas, por vários advogados comunistas, também membros do Partido Comunista, com que objetivo? O objetivo de dar solidariedade aos presos políticos, dar solidariedade às famílias dos presos e perseguidos políticos, organizar inclusive coletas de recursos financeiros para que essa solidariedade, né, seja mais concreta, né, ajude essas famílias. Enfim, essa organização vai desempenhar um papel importante também aglutinar forças muito amplas. Então a gente está vendo surgindo nesse período, nós estamos no ano de 34, final de 34, um número muito grande de entidades democráticas, de estudantes, de trabalhadores, sindicatos, de militares, jovens militares também, principalmente tenentes, capitães que se mobilizam também, diferentes setores da sociedade brasileira. Havia entidades femininas pela primeira vez. É a primeira vez também que o funcionalismo público entra em greve no Brasil.
enfim, há uma efervescência social e política muito grande. E um dos motivos que contribuem para que essa Comissão Jurídica Popular de Inquérito, né, avance e chegue a ser um núcleo fundamental na criação da Aliança Nacional Libertadora, que, como eu já falei, vai ser lançada de público no dia 30 de março de 1935, é um projeto de lei enviado pelo governo Vargas ao Congresso. É importante aqui abrir um parêntese para lembrar uma coisa. Naquele momento, nós estamos em 34, 35, né, o Getúlio Vargas era presidente eleito do Brasil. Tinha havido uma Assembleia Constituinte em 1934 que decidiu, naquele momento, eleger o presidente da República de forma indireta. Então ele foi eleito pelo Congresso como presidente, né, e havia um Congresso funcionando. Só em 37 é que vai haver um golpe, vai fechar o Congresso e Getúlio Vargas vai se transformar em ditador. Nesse momento, ele é presidente constitucional no Brasil. Mas ele envia ao Congresso Nacional um projeto de lei, uma lei de segurança extremamente repressora, justamente tendo em vista reprimir toda essa movimentação que estava se dando no Brasil, tanto movimentação grevista como movimentação de diversos setores, né, que lutavam contra os integralistas, contra o fascismo, quer dizer, toda essa movimentação que vinha crescendo no Brasil. A lei de segurança visava a repressão. Tanto que ela vai ficar conhecida na época como Lei Monstro. Então, você vê, não foi por acaso, né, que ela adquiriu essa denominação. E apesar de todo o repúdio a essa lei, né, toda essa movimentação realizada por essa Comissão Jurídica Popular, Comissão Jurídica Popular de Inquérito, chamava assim, também pelo aquele comitê anti-guerreiro e pelas forças que estavam se aglutinando para formar a Aliança Nacional Libertadora, apesar de toda essa movimentação, no dia 4 de abril, essa lei é aprovada no Congresso Nacional e passa a vigorar no Brasil, chamada Lei Monstro. Né? Há que destacar, né, que nesse meio tempo, em abril de 1935, chega o exílio ao Brasil o Luiz Carlos Prestes, com um prestígio muito grande. Ele é o cavaleiro da esperança, da marcha da coluna, né, que tinha ficado bastante isolado em 30, quando ele tinha rompido com os tenentes e tinha se recusado a participar da Revolução de 30. Mas, dada a decepção crescente de diferentes setores da sociedade brasileira, né, com os resultados da chamada Revolução de 30, com as promessas do governo Vargas, que assumiu, né, em 30 e que não foram cumpridas, né, o prestígio do Prestes, naqueles anos de 33, 34, 35, cresce enormemente. E é interessante, inclusive, eu cito no meu livro, num documento aprovado numa das Assembleias da Aliança Nacional Libertadora, em que se dizia, bem que o Prestes tinha razão em 30, que esse governo, né, resultante da Revolução chamada Revolução de 30, não vai resolver os problemas do povo brasileiro. E então há uma volta muito grande assim, do prestígio do Prestes, que vai contribuir para que as propostas do Partido Comunista Brasileiro, que era um partido pequeno, clandestino, perseguido, tenham uma ressonância muito grande na sociedade brasileira, na medida em que ele já volta ao Brasil tendo sido aceito nas fileiras do PCB, porque ele só vai ser aceito como militante do PCB quando ele se encontra no exílio na União Soviética em agosto de 1934, que aí não era membro do PCB. Mesmo assim, ele ingressa no PCB como militante, não como dirigente. Ele não é dirigente do PCB. Mas ele volta para o Brasil disposto a lutar contra o fascismo, contra o integralismo. Essa é a principal disposição dele. E volta clandestinamente, porque existe um decreto de Vargas considerando o desertor do exército. Então, se ele voltasse legalmente ao país, ele seria preso. Por isso que ele volta clandestino ao Brasil, né, e atua durante todo aquele ano de 35 na clandestinidade, o que evidentemente dificulta bastante a atuação dele, né, como dirigente da Aliança Nacional Libertadora,
tinha sido aclamado, né, naquela reunião de lançamento dessa entidade, como eu já me referi hoje aqui. Mas o prestígio do nome do Prestes naquele momento é muito importante para aglutinar forças, né, na Aliança Nacional Libertadora. Aglutinar, né, em torno daquelas bandeiras que eram as bandeiras do PCB. Então é interessante a gente observar como o programa que vai ser adotado pela Aliança Nacional Libertadora é quase idêntico aos programas, às propostas do Partido Comunista. É só a gente comparar os documentos que a gente vê uma influência muito grande dos comunistas, né, no programa da Aliança Nacional Libertadora. Influência essa feita muito através, né, da presença do Prestes. Na medida em que o Prestes adota essas bandeiras do Partido Comunista, elas vão ter, né, uma repercussão muito grande na Aliança Nacional Libertadora, em todo aquele movimento, né, de caráter antifascista. Então, há uma coincidência entre essas posições. Embora, logo no início da criação dessa entidade, os dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, né, fossem muito cautelosos em relação à Aliança Nacional Libertadora. Tinham muito medo que o PCB se dissolvesse na Aliança Nacional Libertadora. Então havia reservas de parte dos dirigentes do PCB. Mas, nos meses que se seguem, né, cada vez mais o PCB vai participar desse movimento, embora o movimento seja muito mais amplo do que o PCB. Mas, na Aliança Nacional Libertadora, no início, havia um grande problema, que não estava definido a questão do poder. Ou seja, em outras palavras, quem vai pôr em prática esse programa? Repito, de luta contra o fascismo, contra o integralismo, pela reforma agrária e contra o imperialismo. Como vai chegar a pôr em prática esse programa? Que governo vai fazer isso? Então, isso não estava definido no primeiro momento. Embora o lema da Aliança Nacional Libertadora era Pão, Terra e Liberdade. Esse era um lema muito amplo, que realmente conseguiu aglutinar setores extremamente diversificados da sociedade brasileira. Mas havia elementos na própria direção da Aliança Nacional Libertadora que achava possível se chegar a conquistar, né, essas demandas através, dentro da ordem, através do próprio governo de Getúlio Vargas. Enquanto que os comunistas dos setores mais à esquerda consideravam que isso não era possível. E há que lembrar uma coisa, na época, muito diferente de hoje, né, a mentalidade que estava muito difundida nos meios políticos é de que no Brasil não se podia resolver nada a não ser através das armas. Essa tradição já vinha da proclamação da República, que foi um golpe, né, do movimento tenentista durante toda a década de 20, da própria Revolução de 30, que foi um movimento armado, foi Getúlio Vargas assumiu o poder. Então era muito forte essa concepção, né, de que não era possível resolver nada, tomar nenhuma medida de avanço do processo democrático sem pegar em armas, né, e depor o governo existente. Quer dizer, essa mentalidade que hoje pode parecer estranha para nós, na época era aceita por todo mundo e todo mundo achava que não tinha outro caminho, tinha que ser através do recurso às armas. Então, essa visão, que eu chamo de golpista, é uma visão muito assim, que começa pelos quartéis. Os quartéis se levantam, né? O prestígio do Prestes tinha sido muito grande, realmente, na década de 20, e continuava, tinha renascido nesse período. Há um apelo do Prestes, os militares se levantam nos quartéis, e o povo que está insatisfeito, que está fazendo greve, que está lutando, vai acompanhar e vai ser possível, né, depor o governo e conquistar um governo que cumpra o programa da Aliança Nacional Libertadora. Então, essa concepção, que no início não predominava na Aliança Nacional Libertadora, em pouco tempo acaba sendo a concepção que vai predominar nas fileiras da Aliança Nacional Libertadora, que é a concepção dos comunistas
e de muitos dos seus aliados que estão fazendo parte dessa frente. Então, isso é interessante, né, como esse lema de pão, terra e liberdade, que foi inicialmente lançado pelos comunistas no seu jornal, que na época era a Classe Operária. Se a gente examina a pesquisa, essa documentação, a gente vê que esse lema foi lançado inicialmente no jornal dos comunistas. E ele acaba sendo o grande lema da Aliança Nacional Libertadora. E realmente, vocês vejam, pão, terra e liberdade. O combate à fome, às dificuldades, né, da crise, o combate pela terra, os trabalhadores do campo, né, e liberdade para todos. Então, essas palavras de ordem, inclusive, são extremamente atuais, né, convenhamos. Então, em torno dessas bandeiras, né, há um crescimento enorme da Aliança Nacional Libertadora em pouco tempo, e chega a atingir, segundo os cálculos existentes pelos contemporâneos, né, daquele período, né, chega a atingir 100 mil filiados, afora todos aqueles que participavam dos atos públicos, mas e comitês da Aliança Nacional Libertadora, núcleos, como se chamavam, por todo o Brasil. Também, pelas informações de que se dispõe, 1.600 núcleos em todo o país, em pouco mais de 3 meses de existência legal da Aliança Nacional Libertadora, que quando chega a julho é proibida pelo governo. Quer dizer, foi criada em 30 de março, 11 de julho ela foi posta na clandestinidade, foi, né, proibida pelo governo Vargas. A direção desse movimento: havia antigos tenentes, mas que não tinham mais aquela ideologia dos tenentes. Agora eles estavam sob a influência, né, das propostas de Luiz Carlos Prestes, que eram as propostas dos comunistas, como eu já falei. Personalidades progressistas diversas, comunistas, socialistas, né, uma presença significativa de militares, principalmente de jovens militares, né? Enfim, havia um conjunto de forças sociais e políticas muito amplo. Entidades sindicais que aderiram, entidades de mulheres, era uma coisa nova, chegou-se a formar uma federação de mulheres na época, isso era novo no Brasil, a participação feminina, né? Entidades estudantis, juvenis, enfim, os mais diferentes setores da sociedade, escritores como Jorge Amado, intelectuais progressistas, né, participavam da Aliança Nacional Libertadora, que realizava grandes atos públicos pelo Brasil todo. Naquela época era hábito realizar caravanas ao Nordeste. O pessoal ia de navio parando em todas as capitais do Nordeste, desciam, faziam comícios, atos públicos, né? Enfim, era uma movimentação muito intensa, né? Choques muito violentos com os integralistas atacavam, né, essas manifestações, né? Um desses livros que eu estou hoje doando aqui, de um ex-aluno meu que fez uma dissertação de mestrado sobre a Aliança Nacional Libertadora na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então é muito interessante o choque que houve ali, um movimento operário, ali tinha uma participação importante na Aliança Nacional Libertadora, operários têxteis, e inclusive num confronto com os integralistas, um desses operários, liderança, né, dos sindicatos têxteis, é morto e se torna um mártir da Aliança Nacional Libertadora, o Leonardo Candu, um operário têxtil, liderança em Petrópolis, né, sindical, que é assassinado pelos integralistas num confronto de rua em Petrópolis. Petrópolis é uma das cidades onde o movimento era muito forte, com grande participação operária. De uma maneira geral, em outros pontos do Brasil, havia uma participação maior de classe média, chamadas médias urbanas, né? Mas em Petrópolis teve essa especificidade que estava à frente do movimento os operários da cidade. Então isso também é algo interessante de a gente assinalar, né? Então, realmente, essa Aliança Nacional Libertadora, como eu já me referi hoje aqui, foi a maior frente que já se informou no Brasil, com participação individuais, né, de destacadas personalidades da cultura e da política, de organizações populares, sindicais, femininas, estudantis, democráticas, partidos políticos democráticos, como os socialistas e os comunistas, né? Enfim, uma gama muito ampla de
setores, né, brasileiros os mais diversos possíveis. Uma experiência super interessante, porque nem antes nem depois nunca tivemos uma frente dessa amplitude, né, com caráter de luta antifascista, democrática, como a Aliança Nacional Libertadora. E o crescimento muito rápido desse movimento levou, né, a que o governo Vargas, as classes dominantes, ficassem atemorizadas, né, com essa influência crescente, e na base daquela Lei de Segurança Nacional, a Lei Monstro, que eu já falei aqui, a entidade fosse proibida e fechada, suas sedes atacadas pela polícia, depredadas, né? As prisões que já vinham acontecendo ficaram muito maiores, né? Mais gente presa, né? Isso aconteceu a partir do dia 11 de julho. E como geralmente ocorre numa situação dessas, né, quando o movimento é legal, grandes manifestações, né, de rua, legais, apesar, né, dos ataques da polícia e dos integralistas, né, havia uma participação ampla. Com o fechamento, com a clandestinidade, a identidade, né, com a repressão muito maior, evidentemente muita gente se afasta e quem efetivamente ficou à frente da Aliança Nacional Libertadora, disposta, né, a enfrentar todos os percalços, foram os comunistas. Então, a entidade fica muito mais na mão dos comunistas a partir, né, do seu fechamento. Né? E, como eu já falei, a visão generalizada é que não tinha, ainda mais com esse acirramento, né, dos conflitos, a visão generalizada é que não havia outro caminho a não ser o de pegar em armas e depor o governo. Né? Esse é a insurreição das massas trabalhadoras, né, começando por um levante nos quartéis. Nós vamos ter, então, um acirramento muito grande dos conflitos sociais, né, nesses anos de 34 e 35, e cada vez mais, né, vai se colocar a questão da preparação da insurreição armada. Inicialmente, né, os comunistas, inclusive, tinham a ideia de realizar esses levantes lá para o início de 1936. Mas os acontecimentos se precipitaram, principalmente em Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje em dia existem pesquisas de diversos pesquisadores, estudiosos, historiadores, revelando que esse levante de Natal foi precipitado, aconteceu principalmente por causa de questões locais, de luta entre grupos oligárquicos ali em Natal. Mas houve um levante no batalhão militar de caçadores que estava em Natal na época, né? E isso precipitou os acontecimentos e acabou se formando um governo com participação, inclusive, dos comunistas locais, né, que conseguiu durar 4 dias. Foi um governo assim, que durou 4 dias em Natal, a repressão enorme se abateu, né, tropas foram enviadas de Recife, de outros lugares, tropas governistas, e o movimento foi marcado com uma violência muito grande. E aconteceu, inclusive, contra a orientação que tinha sido dada pelo centro, né, que estava no Rio de Janeiro, que tinha justamente advertido que não deviam se precipitar os acontecimentos. Na esteira, né, desse levante de Natal, aconteceu logo depois, o levante de Natal foi no dia 23 de novembro. Aconteceu no dia 25 de novembro o levante em Recife, porque os companheiros de Recife achavam que se tinha havido em Natal, estava na hora de começar também em Recife. E aqui não, lá no Rio de Janeiro, né, como eu disse, eu estou no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, a direção dos comunistas, né, tinha um bureau da Internacional Comunista também, sediado no Rio de Janeiro, discutiu a situação e, embora o Exército já tivesse de prontidão, né, porque tinha havido levante no Nordeste, então o Exército já estava de prontidão. E, além do mais, depois se soube, na época eu não sabia disso, havia um espião infiltrado que já tinha informado, né, a respeito de toda a movimentação do governo Vargas. Hoje em dia existe já informação segura a respeito desse espião que trabalhava tanto para a União Soviética, para a Internacional Comunista, como também para o Serviço Secreto Inglês. Então, o governo estava avisado dos acontecimentos. E a avaliação que foi feita, né, da direção no Rio de Janeiro, e o Prestes depois escreveria a respeito disso, né, é que eles ficaram no seguinte dilema. Se não se levantasse, levando em consideração que a derrota era quase certa, né, na medida em que não havia preparação necessária ainda, segundo a avaliação deles. Segundo,
que o governo estava avisado e o exército, a polícia, enfim, de prontidão, as forças armadas de prontidão. Se não se levantasse, seria não dar solidariedade aos companheiros do Nordeste que já tinham se levantado, né? E se levantasse, provavelmente seriam derrotados. Mas a avaliação que eles fizeram é que não poderiam, né, deixar de ser solidários com a luta dos companheiros nordestinos e que havia que enfrentar a situação e decretar o levante. Então o levante é decretado, né, quem dá a ordem final é Luiz Carlos Prestes, que estava à frente do movimento, né, e realmente se levando só o 3º Regimento de Infantaria no Rio de Janeiro, a escola militar, um pequeno levante na escola de aviação, e são rapidamente debelados esses movimentos todos, com uma repressão muito grande, uma violência muito grande das tropas governistas. Esse prédio, por exemplo, do 3º Regimento de Infantaria no Rio de Janeiro, existe foto, né, foi bombardeado violentamente, né, quer dizer, então foi uma derrota muito séria do movimento. E, efetivamente, houve um erro de avaliação, tanto por parte, principalmente dos comunistas brasileiros, como também da Internacional Comunista, né, que ajudou, mas não pretendia implantar o comunismo no Brasil, nem fazer a revolução no Brasil, apenas colaborou, mandando umas 10 pessoas, uns 10 assessores, porque não dava para fazer uma revolução comunista com 10 assessores, né, a pedido do próprio direção do PCB aqui no Brasil, né. E o que aconteceu foi que foi feita uma avaliação errônea de que existiria no Brasil uma situação revolucionária, que era possível, né, a um apelo da Aliança Nacional Libertadora, em particular, ao apelo do Prestes, né, os militares se levantarem, as massas trabalhadoras acompanharem e depois o governo estabelecer no Brasil o poder da Aliança Nacional Libertadora. Quer dizer, em julho de 1935 é lançado o manifesto assinado pelo Prestes, né, que faz uma conclamação, né, de todo o poder da Aliança Nacional Libertadora. Quer dizer, na época, isso foi muito bem recebido pelo pessoal todo da Aliança Nacional Libertadora, por todas essas forças, né, que estavam bastante entusiasmadas. Tem que levar em conta o que era, né, a efervescência existente, as greves. Uma greve, por exemplo, dos ferroviários ali do Nordeste, uma linha férrea importante que existia, uma ferrovia de capital inglês, né, em que não só os ferroviários pararam, como as mulheres dos ferroviários, com os filhos, se deitaram nos trilhos. Então isso impressionava muito e parecia que realmente existia uma situação revolucionária no Brasil. Ou seja, que seria possível, né, um levante armado, com participação popular, que depusesse o governo de Getúlio Vargas e estabelecesse o poder da Aliança Nacional Libertadora. Não, como eu já falei hoje aqui, para implantar o comunismo no Brasil, nem para cumprir ordens de Moscou, mas para realizar aquele programa da Aliança Nacional Libertadora, antifascista, anti-integralista, né, anti-latifúndio e anti-imperialista. Esse era o objetivo. Só que, efetivamente, não havia condições para isso. Então, a derrota foi muito séria, a repressão que se desencadeou foi muito grande, né? E, como eu já falei hoje aqui também, a força dessas concepções golpistas era muito grande. Embora todos os documentos do Partido Comunista, do próprio Prestes, né, sempre se dizia que não era possível um movimento ser vitorioso sem a organização popular, sem a participação das grandes massas trabalhadoras, que combatendo concepções golpistas. Mas na prática essas concepções golpistas eram muito fortes, né? E tanto os comunistas como os aliancistas, o próprio Prestes, foram contaminados por essas concepções, né? E levados a achar que os militares se levantariam e que seriam acompanhados pela insurreição popular. Ora, nem os militares se levantaram, né, muito poucos se levantaram, e muito menos as manifestações populares foram muito pequenas. Embora tenha sido conclamada, por exemplo, quando a Aliança Nacional Libertadora foi fechada, em julho, houve um apelo para uma greve geral, que não aconteceu. Então, realmente houve uma radicalização muito grande do processo, mas não havia condições, né, ainda para efetivamente uma tomada do poder. Então, esse erro foi muito grave. Terminando, para não me estender demais, eu gostaria de destacar algumas conclusões que, pelo menos, eu acho importante fazer.
Em primeiro lugar, a respeito da Aliança Nacional Libertadora, né? Apesar da derrota, apesar, né, da repressão que se desencadeou, né, ela contribuiu, na minha opinião, para criar uma consciência de caráter anti-imperialista, anti-latifúndio, né, e antifascista e anti-integralista no Brasil. E para isso foi muito importante, né, a influência do prestígio do Prestes na época, eu já falei a respeito disso, né, e essa consciência, embora naquele momento tenha sido esmagada, né, o movimento foi esmagado, ela vai ressurgir com muita força no início dos anos 40, na época da Segunda Guerra Mundial, na época em que a ameaça, né, do nazifascismo no contexto internacional era muito grande. Então, aqui no Brasil, surge um movimento importante, né, de setores populares, setores progressistas, pela entrada do Brasil na guerra. Então, nós vamos ver, eu tenho também um livro que é uma pesquisa desse período, né, grandes manifestações populares, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, em Salvador, por exemplo, é uma cidade onde houve grandes manifestações, exigindo que o governo Vargas, que tinha tido uma proximidade muito grande, né, com o fascismo alemão, principalmente com o nazifascismo, né, rompesse relações com os chamados países do eixo, né, que era a Alemanha nazista, a Itália de Mussolini e o Japão de Hirohito, né, os chamados países do eixo, na Segunda Guerra Mundial. Então, a pressão para que o governo brasileiro rompesse relações com os países do eixo, decretasse guerra aos países do eixo e mandasse soldados brasileiros para lutar na Europa contra o nazifascismo foi muito grande. Houve também pressão, evidentemente, do governo americano, que era um governo que estava participando, né, da luta contra o nazifascismo, ao lado da União Soviética, né, que foi a força mais importante na derrota do nazifascismo, mas o governo americano, com o Roosevelt à frente, desempenhou um papel importante também, né, e pressionava também o governo brasileiro. E Getúlio Vargas, né, que era um político bastante inteligente e hábil, percebe, né, que é mais interessante para ele ficar com os vitoriosos do que com os derrotados. E durante aqueles anos de 42, depois 43, vai cada vez mais assumir posições ao lado dos chamados aliados, ou seja, dos americanos e da Inglaterra, né? Americanos e ingleses, na luta contra o nazifascismo. E o Brasil, por sinal, foi o único país da América Latina que mandou soldados para lutarem contra o nazifascismo na Europa, mais concretamente na Itália, né? E entre esses nossos pracinhas que lutaram heroicamente na Itália, né, foram muitos jovens comunistas que se alistaram como voluntários nas tropas brasileiras. Então, essa consciência antifascista, ela, em grande parte, foi criada pela Aliança Nacional Libertadora, para essas lutas, né, dos anos de 34 e principalmente 35. Né? A Aliança Nacional Libertadora e todo esse movimento, né, contribuiu para desmascarar e desmoralizar e desmascarar o integralismo, né? Mas, por outro lado, também assustou, né, a direita, que se mobilizou para reprimir o movimento. Embora tenha havido um erro de avaliação, levantar a questão do poder e da luta armada como meio para conquistá-lo. Quando, né, hoje a gente vê isso, na época as pessoas não percebiam, não havia condições para realizar, né, essa missão, essa tarefa. Era necessário, naturalmente, ter acumulado mais força. O Prestes mesmo vai escrever sobre isso anos depois. Né? Teria sido necessário continuar acumulando força. A Aliança Nacional Libertadora não devia ter levantado a palavra de ordem de luta armada. Né? Ela estava ainda recém-criada, um mês ou dois já estavam falando em luta armada. Né? Quer dizer, não se acumulou suficientemente força para prosseguir, né, esse movimento de luta, principalmente contra o fascismo. Né? Mas foi uma luta com objetivos nobres, né? Teve esse caráter antifascista, né? E não se tratava, repito, de implantar o comunismo no Brasil. Acho que é importante também repudiar uma tese que está bastante difundida nos trabalhos existentes sobre esse momento, sobre esse tema, né, de que o golpe do Estado Novo, né, de novembro de 1977, teria sido provocado pelo movimento de 35. Quer dizer, a gente estudando o período,
momento, a gente percebe que uma coisa não tem, foi usada simplesmente como pretexto, porque toda essa movimentação de 35 foi usada como pretexto para o governo Vargas para decretar o Estado Novo, instaurar o Estado Novo. Se a gente examina a história desse período, a partir do movimento de 30, a gente vê que há toda uma política posta em prática, né, no sentido de transformar profundamente o Estado brasileiro e as Forças Armadas da época, né, em um Estado centralizado, autoritário, né, capaz de intervir com muita ênfase em todos os aspectos da vida nacional, em primeiro lugar na vida econômica, contribuindo para que o Brasil saísse da crise econômica, que era grave, e que ingressasse numa nova etapa de desenvolvimento capitalista, ou seja, na implantação de uma indústria de base no Brasil, que não existia. Quer dizer, então, 1937 é o ápice desse processo da construção de um Estado autoritário, centralizado, corporativo, né, em que teve muita importância a atuação do general Pedro Aurélio Góes Monteiro, que foi o grande espírito, né, da realização dessa tarefa, e ao qual Getúlio Vargas deu carta branca. Não tenho tempo aqui para me deter muito nisso, mas realmente o Estado Novo foi o ponto culminante de um processo de transformações profundas no Estado brasileiro, e em particular nas Forças Armadas brasileiras, que não eram mais as Forças Armadas dos anos 20, né, tinham se tornado já bastante conservadoras e reacionárias, né, e criar, né, as condições para que realmente o Brasil cresce um salto importante no desenvolvimento capitalista, com todas as suas consequências para os trabalhadores, que desenvolve o capitalismo, né, isso por um lado é progresso, mas por outro lado é mais exploração, é mais sofrimento para a grande maioria do povo, para os trabalhadores. Por último, né, eu gostaria de falar a respeito, assim, da importância dessa luta unitária conduzida pela Aliança Nacional Libertadora, né? Uma experiência que eu acho que é importante ser resgatada hoje pelas esquerdas e pelos movimentos populares contemporâneos, porque ela continua atual, né? Essa questão da unidade, né? Uma luta unitária. Revela, né, a possibilidade de unificação dos trabalhadores e das forças populares em torno das suas reivindicações mais sentidas. Quer dizer, quando são levantadas demandas que realmente são sentidas pelas forças populares, é possível unir essas forças. A Aliança Nacional Libertadora acho que revelou isso. O lema de pão, terra e liberdade realmente mobilizava, realmente unificou naquele momento. Eu acho que o exemplo dos aliancistas, né, dos membros da Aliança, né, deve nos servir de inspiração para alcançarmos hoje a organização e a unificação dos trabalhadores e dos setores populares em torno de metas parciais. Não adianta querer chegar à meta final. Tem muita gente aí falando em socialismo, né? Impossível hoje colocar a bandeira do socialismo. Não é isso que vai mobilizar as grandes massas populares no Brasil. Não estão amadurecidas para tanto. Portanto, metas parciais que venham a contribuir para a acumulação de força e a criação de condições, né, eu digo, inclusive a formação de partidos políticos revolucionários para a conquista do poder político. Objetivo esse, a conquista do poder político, né, sem o qual o processo revolucionário no Brasil vai ficar inconcluso e sujeito à derrota. Eu acho que essas experiências, né, trocando um pouco assim miúdos do que eu disse aqui de forma resumida, né, quer dizer, essa experiência da Aliança Nacional Libertadora nos revela que é possível unificar os trabalhadores, unificar setores muito amplos da população brasileira em torno daquelas palavras de ordem, daquelas reivindicações que são sentidas. Quando se encontra na palavra de ordem consignas que realmente aglutinam, é possível avançar. Avançar não querendo atingir logo a etapa final, querendo chegar logo no socialismo ou no comunismo, mas atingir objetivos parciais de acumulação de força,
de ganhar experiência, de formar quadros, de esclarecer pessoas, né, de esclarecer os diferentes setores para continuar avançando e chegar a construir as forças sociais e políticas, inclusive partidos, né, políticos, capazes de dirigir esse movimento rumo aos objetivos finais, que eu acho que deve ser o socialismo e o comunismo, né? Mas isso não se consegue só porque a gente quer, ou porque algum grupo deseja, né? Isso tem que ser construído num processo de muito trabalho, de muita paciência, enfim, de muita luta, né? Em torno daquilo que os diferentes setores dos trabalhadores estão sentindo. Não adianta você querer organizar em torno daquilo que não chega às pessoas, daquilo que não aglutina, que não organiza os diferentes setores dos trabalhadores. Bom, agradeço a atenção de vocês, já me estendi bastante, né? E estou à disposição aqui para observações, perguntas, enfim, considerações, o que vocês desejarem. Muito obrigado mais uma vez. Bom, então agradecer a professora Anitta, né, a esse primeiro momento da palestra sobre 80 anos da ANL e sobre a atualidade desse movimento. Antes de dar início à segunda etapa aqui da nossa palestra de hoje, que é mais propriamente dito, entrando sobre o livro, sobre o lançamento do livro, gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, esclarecimento a fazer à professora. A gente pode abrir um bloco de 5 perguntas. Quem tiver algum questionamento, alguma dúvida a respeito desse tema que foi debatido, está aberta a palavra. Sabe? Se puder vir ali na frente para todo mundo ouvir a pergunta, acho que não tem ali. Tá, quer falar? Boa noite, eu sou o Davi, faço doutorado aqui no Serviço Social. A Anitta estava comentando um pouco sobre os erros da Aliança Nacional Libertadora, né, em 35, e comentou um pouco desse erro de avaliar ali, de maneira equivocada, a conjuntura da possibilidade de um levante armado, né? Mas queria que a Anitta também falasse um pouco sobre o erro estratégico que o PCB tinha naquele momento, porque me parece que no programa da Aliança Nacional Libertadora se tinha uma ilusão numa aliança com uma suposta burguesia nacional naquele momento. Então, como que essa estratégia equivocada que os comunistas tinham na época de apostar numa suposta burguesia nacional que estaria interessada naquele programa pode também ter influído nos erros que a Aliança Nacional Libertadora tomou naquele momento, né? E aí também, resgatando um pouco para os dias de hoje, né? Acho que tem muitas coisas que se mantêm atuais, né? Porque são erros e acertos, e com os acertos a gente também tem que aprender, né? Eu acho que essa questão da unidade das forças populares numa conjuntura de ascensão do conservadorismo e do fascismo se mantém atual, e eu acho que a conjuntura que a gente está vivendo hoje revela um pouco disso também, né? Uma ascensão de setores conservadores que se tornaram ousados e que até alguns anos atrás não mostravam tanto a cara que agora estão mostrando. Então me parece que essa conjuntura que está colocada hoje coloca a necessidade da unidade de maneira mais forte do que há algum tempo atrás, né? Se a gente não unificar, né, eu acho que numa frente de mobilização mais ampla em torno de algumas questões que são urgentes, retirada de direitos, né, combater essa questão do conservadorismo, nesse momento a gente pode sofrer graves derrotas, já estamos sofrendo algumas, né? Mas também sobre essa questão dos erros, né, para a gente aprender como que influenciou essa questão da ilusão que se tinha na época com a burguesia nacional. Bom, boa noite. A professora falou dessa concepção golpista que estava muito presente no Brasil, né, nessas décadas de 20, 30, e tem muitos sociólogos, historiadores que falam que o PCB tinha essa concepção mais militarista por influência do Prestes e dos tenentes que
entraram no partido. Muitos, inclusive, chegam a falar que o PCD já na década de 20 tinha essa concepção militarista por influência do Prestes. Tanto que o Prestes só entrou na década de 30 para o PCB. Né? Eu queria que a professora falasse um pouco sobre isso, se realmente haveria essa influência do movimento tenentista e por isso estava presente esse ponto de extensão dentro do partido, ou se realmente era uma concepção generalizada e que tem muito a ver com essa ideia do militarismo que está presente na política brasileira. Companheiro ali, por favor, desculpa, não sei se não. Fernando. Boa noite. A minha pergunta tem a ver com a situação atual. Me parece que essa movimentação que existe em torno do golpe que dá em cima, na minha opinião, que dá em cima do mandato da Dilma, vem das mesmas forças que estavam a parte mais à direita do regime do Estado Novo. Depois o Getúlio embarcou mais intensivamente num projeto nacional a partir dos anos 40 e pouco, mas fica claro para mim, pelo menos, que as mesmas forças que tiveram através do golpe que tentou dar no suicídio de Getúlio, no golpe, tentativa de golpe contra a força do Jango, o golpe de 64, a Revolução de 64, as mesmas forças que estão contra qualquer renovação que se queira, ainda que tímida, que se queira fazer no país. Esse movimento sempre, quando os votos são tidos, sempre tendendo a colocar a mobilização, assim, o trabalho político das forças progressistas. Pode falar. Boa noite, gente. Meu nome é Felipe, sou militante do Partido Comunista Brasileiro. E minha pergunta também vai mais nesse viés assim, das atualidades que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, foi citado aqui pela Anitta a questão das frentes amplas que eram dadas através daquela base que era colocada, né, contra o imperialismo, contra o latifúndio, etc. e tal. E hoje a gente também está vivendo uma situação bem complicada no nosso país, né? A gente está vivendo uma situação hoje, o governo não atende aos anseios da classe trabalhadora e que esses cortes que estão vendo aí através do governo federal e tal, vem surgindo várias frentes hoje no Brasil, né? Por exemplo, tem a Povo Sem Medo, tem a Frente Brasil Popular também, e diante dessas coisas que vêm aparecendo no Brasil, a minha pergunta seria: qual seria hoje a alternativa da esquerda brasileira, por exemplo? Já que as frentes que estão acontecendo hoje, que estão sendo formadas, são frentes que vários setores governistas estão construindo essas frentes, o governo este que está trazendo esses cortes dessa política de austeridade. Então, qual seria a alternativa para a classe trabalhadora para que ela possa de fato se libertar e lutar contra esses ataques do que a gente está vivendo hoje pelo capital? Obrigado. Foram 4 perguntas, tem mais uma ainda em aberto. Quem quiser fazer mais alguma fala, para esse bloco, né? Depois vai ter o bloco sobre o livro, para esse tema. Quem quiser. Eu quero aproveitar a deixa, já que fomos citados, vamos dizer assim, diretamente, convidar todas e todos para o lançamento da Frente Brasil, aliás, da Frente Povo Sem Medo, aqui no Templo Ecumênico, aqui na Universidade Federal, na próxima terça-feira, dia 15 de dezembro, às 19h30. Com a presença do Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores, Movimento SECEC, MTST, vai estar aqui presente, vai fazer uma palestra, e a ideia é de estar com diversas entidades do movimento sindical, popular, juvenil, comunitário,
e por moradia do Estado de Santa Catarina, construindo esta frente aqui no Estado, querendo convidar todo mundo a participar. Portanto, tem material também para distribuir, que está lá fora, na banca ali tem, inclusive quem quiser levar também, fique muita vontade de nos ajudar a construir esse processo. É evidente que nós estamos numa cultura diversa, que está sendo relatada aqui, embora tenhamos nuances parecidas, né? O crescimento do fascismo, né? O crescimento do fascismo no Brasil no momento atual, como já foi abordado pelo Fernando aqui em certos aspectos, né? Eu creio que não tem comparação de conteúdo econômico-social, né, muito evidente entre o governo atual da Dilma e o governo do Jango, em 64, o sistema econômico-social são projetos, ao meu ver, pouco parecidos, mas do ponto de vista ideológico, existe uma raiva muito grande dos setores conservadores, dos setores pró-fascismo, dos setores reacionários da sociedade brasileira. Existe uma raiva muito grande, né, de tudo que é povo, de tudo que é esquerda, de tudo que é diferente, inclusive da própria Dilma, né, e daí não tem como negar, porque ela também tem sido da luta de resistência, da luta armada de resistência à ditadura. Existe essa raiva e esse ódio no interior da sociedade brasileira e toda essa relação. Evidentemente que não se trata de defender o governo atual, até porque ele não tem nada de defensável, né, cada vez menos de defensável, mas por outro lado, as forças que o combatem, as forças de direita que o combatem, são forças de ódio contra os negros, contra os pobres, contra os trabalhadores, contra os direitos, contra os serviços públicos, contra o pré-sal público. Então, essa gente quer piorar muito o que já está ruim e, portanto, a avaliação é que o crescimento do fascismo no Brasil impõe a necessidade de coesão não sectária de todas as forças democráticas e populares. Com as diversas divergências, independentes de partido e de governo também, porque se entrarmos nesse debate, evidentemente que ao invés de a gente superar o sectarismo, a gente acaba se aprofundando mesmo. Se entrarmos o governo é pior, o governo é melhor, aquele governo, esse governo, ou esse partido, aquele partido, a gente entra em linhas de sectarismos que dificulta a relação e dificulta o coesionamento. E o nosso inimigo geral é muito forte, né? Então eu queria perguntar para a Anitta, tá? Já que ela está falando aqui do fascismo na década de 30, né? Nesse momento, né, com as características atuais, deve-se ver o crescimento dessa extrema-direita no mundo inteiro, na América Latina, inclusive parece que, infelizmente, desgraçadamente, com uma tendência de reversão em alguns processos avançados que existem na América Latina, até na Venezuela, já no começo de evidências de derrota. E aqui no Brasil também existe, estão aí, os bolsonaros estão aí, não é só o doido isolado que está por aí, né? Ele fala porque tem espaço na sociedade para ouvir. Então a gente vai passar para a professora responder a essas perguntas, depois a gente abre mais um bloco de perguntas. Bom, vamos por parte, né? A primeira pergunta é sobre a estratégia do PCB. Eu não me referi a isso aqui hoje porque seria me alongar, né? Então, assim, resumidamente, né, eu já há bastante tempo, né, que venho fazendo uma análise, né, crítica da estratégia do PCB, que vinha, né, desde o final dos anos 20. Uma estratégia que era chamada de democrático-burguesa, ou nacional e democrática, teve várias denominações. O que significava isso? Quando se fala em estratégia do Partido Comunista, se tratava, né, da orientação geral, da política geral, né, do PCB, do partido, quer dizer, o caráter, inclusive se denominava assim, o caráter da Revolução. Qual é o caráter da Revolução Brasileira? Então, os comunistas do Brasil, e não só no Brasil, isso foi toda uma orientação que veio muito do 6º Congresso da Internacional Comunista, realizado em 1928, teve uma influência muito grande em todo o movimento comunista aqui na América Latina, consideravam que para se chegar ao socialismo, né, que é o objetivo final de todo o Partido Comunista, era necessário passar
por duas revoluções, ou, de uma outra forma, se dizia duas etapas da revolução, é o chamado etapismo. Ou seja, uma primeira, porque considerava-se que havia dois entraves importantes para o desenvolvimento de um capitalismo livre e autônomo no país. Que entraves seriam esses? Seria a dominação imperialista e o latifúndio, ou seja, a ausência de uma reforma agrária. Então seria necessário fazer uma revolução de caráter, portanto, burguês, né, democrático, burguês, em que se eliminasse esses dois obstáculos e se propiciasse, portanto, as condições para que surgisse no país um capitalismo autônomo. E na medida em que se desenvolvesse esse capitalismo autônomo, seria possível, portanto, colocar na ordem do dia a segunda etapa da revolução, ou seja, a revolução socialista. Então, essa concepção da revolução, ou essa chamada estratégia da Revolução Brasileira, ela foi extremamente forte e presente durante décadas na história do PCB. E não só do PCB, é interessante que os filhotes do PCB que foram aparecendo depois, tirando os trotskistas, que eram um cara separado, mas o próprio PCB e outros, o próprio movimento do Marighella e outros partidos que surgiram aí na década de 60, né? Todos eles, de uma maneira geral, se mantinham fiéis a essa concepção da Revolução Brasileira, a essa estratégia da Revolução Brasileira. Depois a própria prática mostrou, e muitos estudos já de pesquisadores, sociólogos, talvez o mais importante deles, o Florestan Fernandes, já nos anos 60, principalmente 70, né, vão mostrar que estava totalmente superada, né, essa visão, na medida em que o capitalismo conseguiu formas de se desenvolver sem precisar fazer revolução. Sem precisar, né, eliminar esses dois chamados obstáculos. Quer dizer, na realidade, houve, né, uma articulação do imperialismo e do latifúndio, né, com o capitalismo. O capitalismo se desenvolveu hoje, isso está muito visível. Né? A gente vê, inclusive, o agronegócio, que foi o latifúndio se transformou em grandes empresas, né, capitalistas. Então, essas concepções elas se tornaram assim, mais presentes já na década de 70, né? Mas, ainda assim, o Comitê Central do PCB, nesse período, ele resistia a fazer uma autocrítica e mudar, né, essa concepção da Revolução Brasileira. E esse foi um dos motivos porque o Prestes rompeu com a direção do PCB em 1980 com o documento chamado Cartas Comunistas. Né? Então, essa estratégia, na medida em que ela ficou provada depois, era errônea, não tinha cabimento postular uma revolução em duas etapas, ainda mais para desenvolver um capitalismo autônomo. Isso não existe. É impossível desenvolver um capitalismo autônomo, porque o Brasil, como outros países aqui do terceiro mundo, quando chegaram ao capitalismo, chegaram tardiamente no momento em que o mercado mundial já estava dividido, já estava, enfim, loteado, falemos assim, né? E não havia mais condições, né, de assegurar um desenvolvimento capitalista autônomo nesse país. O único capitalismo possível era um capitalismo dependente, subordinado, articulado com burguesias, né, locais subordinadas e articuladas com a grande burguesia internacionalizada, que é o que a gente vê hoje no Brasil e aí no resto da América Latina. Então, diante dessa situação, desse erro de avaliação, não porque as pessoas quisessem errar, né? Era o nosso atraso cultural que contribuiu, né, para que tivéssemos essa visão. E se nós, brasileiros ou latino-americanos, não tivermos conhecimento, não existia na época dos anos 20, 30, 40, né, as pesquisas que existem hoje, né, os cursos de mestrado e doutorado, não existia nada disso. Então, conhecimento da realidade latino-americana e brasileira era muito precário. Se a gente conhecia mal, os comunistas da Internacional Comunista, muito menos, se baseavam muito no que os comunistas daqui diziam, não tinham, né, conhecimento para questionar essas teses. Então, esses erros na avaliação geral levavam, né, a que as táticas, ou seja, as políticas momentâneas, as políticas de cada momento político, oscilassem o tempo todo. Se a gente observa assim, a história do PCB, são viradas táticas, né, violentas. Assim, hora você vai para a esquerda, hora você vai para a direita, na minha opinião, principalmente porque a concepção geral da Revolução era falsa, era errônea. Então, hora se caía no esquerdismo, hora se
caía no direitismo, com grande mérito dos comunistas brasileiros, que sempre estiveram à frente de todas as lutas populares, de todas as causas justas do nosso povo. Mas mesmo participando de todas essas lutas, né, ficavam desorientados na medida em que a política geral era errônea. Então, voltando para 35, que foi a pergunta aqui do Davi, né, eu acho que foi justo, do ponto de vista tático, naquele momento, compreender que não havia tarefa mais importante do que lutar contra o fascismo. E articular isso com a luta contra o imperialismo e contra o latifúndio. Agora, na medida em que a concepção geral dos comunistas era errônea, era falsa, é claro que se caiu aí até no esquerdismo. E se achar, né, não se entender que era necessário acumular mais força, cair isso no golpismo, como eu já falei hoje aqui, né? Tinha essa ilusão na burguesia, não que naquele momento, na frente, não fosse justo se aliar com a burguesia. Quer dizer, havia setores burgueses que estavam dispostos e que participaram da luta, né, contra o fascismo naquele momento. Então era justo se aliar com eles. O que era errado era imaginar que existia uma burguesia anti-imperialista, uma burguesia disposta, né, a se alinhar, né, com o proletariado na luta contra o imperialismo. Mas naquele momento, do ponto de vista tático e o maior leque possível de esforço para lutar contra o fascismo, acho que foi justo, foi correto, né? O erro foi imaginar que existia uma situação revolucionária no Brasil, que era possível tomar o poder e cumprir aquele programa da Aliança Nacional Libertadora, que era um programa bastante avançado na época, né? A partir de um golpe militar, né? Essa era a verdade, sem uma organização popular que realmente pudesse cumprir essa tarefa. Bom, acho que mais ou menos respondi a sua pergunta, né? Essa questão, né, levantada aí pelo Jonas, né, é uma questão bastante presente. Quer dizer, naquele esforço muito grande realizado pela história oficial de sempre culpabilizar, né, os comunistas e principalmente o Prestes, né, por tudo que houve de errado nesse país, né, também se criou uma história oficial, né, de que os erros dos comunistas, os erros realizados, enfim, praticados, né, até durante esse período aí dos anos 30, 35 em particular, foram erros de caráter militarista, e o grande culpado disso foi o Prestes, que veio para o Partido Comunista e, junto com os tenentes, trouxe o militarismo para dentro do partido. Eu acho que, se a gente vai fazer uma análise histórica, a gente tem que procurar os fatos. Então, vamos ver os fatos que, no final dos anos 20, o Congresso do PCB, realizado ainda em 1925, quer dizer, já havia naquele período, e o Prestes não fazia parte do PCB, pelo contrário, era repudiado pelo PCB com muita energia. O PCB não queria de maneira nenhuma aceitar o Prestes em suas fileiras, porque considerava, até com razão, que o Prestes era uma liderança pequena burguesa, né? Uma liderança que podia ser perigosa para o Partido Comunista, inclusive porque, como tinha um prestígio muito grande, o PCB podia se aniquilar, né, frente a esse grande prestígio do Prestes. Mas o PCB, como outras forças, né, existentes no Brasil na época, já tinha essas concepções militaristas golpistas. Esse golpismo, como eu até rapidamente me referi hoje, eu acho que está profundamente entranhado na sociedade brasileira. Até no meu livro sobre 35, eu cito uma frase do Sérgio Buarque de Holanda, o grande historiador, né, paulista, né, em que ele se refere, né, falando nos anos 90 do século XIX, né, no movimento republicano, né, ele já se refere a essas concepções que ele não chama propriamente de golpistas, mas que no fundo ele está querendo dizer isso, quer dizer, essas ideias, né, sempre de que os militares é que vão resolver os problemas políticos do Brasil. Então isso foi muito forte, né, já no movimento republicano, continuou durante todo aquele período da República Velha, na década de 20, isso foi muito forte. Os tenentes estavam profundamente convencidos dessa concepção do que eles chamavam o soldado cidadão. Quer dizer, o soldado, né, o militar, né, vai dar um golpe, eles não chamavam de golpe, vai fazer uma revolução, eles achavam que isso era uma revolução, né, para o bem do povo brasileiro. E em nenhum momento eles pretendiam organizar povo, mobilizar povo, nem a Comuna Prestes pretendia isso. Pretendia realizar um movimento revolucionário, tomar o poder
para fazer o bem do povo. Então, essa concepção estava profundamente arraigada no país, né? Vinha lá de longe, né? O papel que os militares desempenharam na história do Brasil, né? E os comunistas também foram prisioneiros dessa concepção. Independente do Prestes estar no partido ou não, quando o Prestes veio para o partido, essas concepções já são muito fortes. Embora a gente não pode dizer que o Prestes também não fosse influenciado por essas concepções golpistas. Também foi influenciado por elas. Mas não foi ele o principal responsável, né? Inclusive seria exagerar o papel da personalidade na história, considerar que o Prestes foi o responsável por essas concepções golpistas. Isso era algo profundamente arraigado na sociedade brasileira. E não sei se hoje isso já foi superado. Tenho minhas dúvidas. Bom, dando continuidade aqui, né? O golpe, né? Primeiro, eu acho, né, que impeachment da Dilma não significa golpe. Impeachment é um instrumento, né, legal, está na Constituição brasileira, que foi aplicado contra o Collor e pode ser aplicado contra a Dilma. Outra coisa é se a gente vai ser a favor ou vai ser contra, né? A mim, pessoalmente, me parece que, no momento, está impossível defender o governo Dilma. Ela é a presidente, né, da República que está pondo em prática, né, uma política profundamente antipopular. Desde que ela assumiu, né, o governo, enfim, antes de assumir, que ela assumiu o governo nesse último mandato, no dia 1º de janeiro, mas já em novembro, dezembro do ano passado, ela já tinha nomeado, né, para ministra da Agricultura a senhora Cátia Abreu, né, grande representante do agronegócio no Brasil, portanto, de todos os interesses antipopulares, anti-movimento dos trabalhadores rurais. Tinha nomeado o senhor Levi, né, ministro da Economia, ministro das Finanças, que é vice-presidente, né, do maior banco brasileiro, né, Bradesco. E apresentou imediatamente, né, um projeto, um plano, esse reajuste, né, esse reajuste fiscal, né, profundamente antipopular, que senão ainda nem conseguiu nem aprovar no Congresso, porque como o Congresso está, né, profundamente comprometido aí com a corrupção, com os processos, né,